voltamos ao último bloco do programa Despertar da Consciência. O Sebastião tinha comentado que a gente cria algumas enfermidades. Sebastião, explica melhor isso pra gente, porque eu, por exemplo, até então acreditava que eu tinha rinite alérgica e crises de rinite alérgica. Quando eu vou limpar a casa, se eu vou mexer com poeira, se eu uso um perfume muito forte, se a maquiagem é muito forte, eu fico com crises alérgicas. Começo a espirrar, aí depois de tanto espirrar começa a me dar dor de cabeça. Eu criei isso. Você está sendo muito generosa. Nós não criamos algumas, nós criamos todas. Então, para Joana de Ângeles, todas as alergias são dificuldade de relacionamento. No caso, você tem uma dificuldade de relacionar com a maquiagem, com aquele aroma daquele perfume, com o pó que está lá na sua casa e etc, etc. Quando você perceber que tudo isso existe dentro de nós e entender a necessidade daquele pó, que na maioria das vezes, não sei se você sabe, a nossa pele muda totalmente dentro de poucas semanas, 3, 4 semanas. E a quase totalidade daquele pó que aparece nos móveis, aquela coisa branquinha, é a nossa pelezinha que soltou e está ali. Então você está brigando com você mesmo para começo. E a pele é o seu elemento de contato para relacionar com o mundo externo. E quando nós lamentamos, né, desse cenário externo por não compreender essa realidade, nós acabamos trazendo essa intolerância para dentro de nós. Você percebeu que quando você foi fazer a maquiagem antes da gravação, um pouquinho entrou no seu olhinho, logo no canal lacrimal, e escorreu pelo seu nariz e causou uma alergia que você começou a espirrar. Exatamente por causa daquela reclamação, você já alterou todo o contexto, eles todos se armaram contra você, porque você, como se você desprezasse alguma coisa ali, eles não agiram adequadamente, conforme você gostaria de não arder no seu olhinho, então você já recusou quase no mecanismo automático, sem a gente perceber. A gente cria todo esse processo. Mas você percebeu também que com pouquíssimas respirações compassadas, mentalizando o frescor na respiração, essa vitalidade desse energismo que está vindo da natureza, rapidamente foi reconstruído o setor e parou de respirar, não foi isso? Exatamente. Então, a compreensão de tudo isso e o relacionamento mais amoroso muda todo o contexto. Então, a gente percebe que eu não preciso brigar com nada, nem com a poeira, nem com coisa alguma, mas entender o porquê ela existe. Agora, se eu sei que a maior parte da poeira é da minha própria pele, que talvez não seja a poeira que está vindo, porque às vezes a casa está tudo fechada e a poeira está ali. O pó vai se acumulando, porque é de nossa própria estrutura e nós não percebemos na maioria das vezes. Então, entender esse energismo, a vida em todas as frequências e relacionar amorosamente com ela, nos possibilita a cura de todas as enfermidades, já que nós as criamos porque Deus não acredita que Ele tenha criado enfermidade nem sofrimento para quem quer que seja. Então é por isso que a água magnetizada ela tem esse poder da cura, porque se eu receber essa água, não só como um remédio, mas como algo vital para a minha vida, para a minha existência, eu também vou passar a entender que eu não tenho enfermidades, ou que eu não tenho alergia, que eu não tenho enxaqueca, que a maquiagem não vai me fazer mal. É mais ou menos esse o caminho? Exatamente. E se você só mudar a palavrinha como você falou, eu tenho, não, eu estou alérgica. Se você tiver escritura da alergia, tudo aí eu falo que é posse sua. Mas se você está, você pode deixar de estar quando você quiser. Por isso que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, muito sabiamente, quando ele fala do laboratório do mundo invisível, que era exatamente esse universo de fluidos que eu posso transformar uma coisa em veneno ou em remédio. Ele mostra também que ao criar esse energismo, eu altero também a estrutura aquática do meu corpo. Eu posso magnetizar a água do meu organismo ou magnetizar um copo d'água. O que é mais louvável? Magnetizar a água de todo o meu corpo, que é mais de 90%, ou simplesmente aprender a magnetizar um copo de água que está fora? Então, quando eu entendo que eu posso entrar no meu universo e reorganizar todas as partículas, a coisa fica muito mais interessante, porque no ar que eu estou respirando tem água. Ou não tem? Tem. Então eu posso absorver a água sem tomá-la, porque eu magnetizei toda a minha estrutura.
Então, quando nós vamos compreendendo o ensino universal dos Espíritos, realmente ele nos ilumina. Mas a libertação de todas essas dificuldades se dá quando eu coloco ele na prática. Por isso, você reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação de comportamento, pela sua transformação moral. E desejar ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Por isso, nós vamos aprendendo essas pequenas facetas desse ensino e alterando para melhor o nosso viver, para que nós possamos viver de fato alegremente, nobremente, saudavelmente. Agora, se eu até consegui compreender que a gente cria essas enfermidades, porque nós somos adultos, a gente às vezes usa as enfermidades até como um obstáculo para, às vezes, para o trabalho, ou para a convivência, enfim, para infinidade de coisas. Mas e um bebê, que eu já vi vários casos, um bebê recém-nascido, que ele já vem com alergia à lactose. Esse bebê tão inocente, que acabou de chegar nesse planeta, ele já criou isso? Você quer falar do bebê corpo ou você está falando do bebê espírito? O que você quer dizer com isso? O bebê corpo, porque eu sei que o bebê espírito ele já teve outras encarnações. Mas aí eu quero entender, eu quero saber as duas coisas, mas primeiro eu quero entender o bebê corpo. Mas eu disse num outro programa que quando morre o nosso corpício, ele vai participar da formação de novos corpos. E se nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá, quando eu retornar, eu começo a juntar o meu povo outra vez. Não disse isso? Sim. Talvez esse bebê, como nós temos um caso verídico em nosso meio, ele foi aquele ser que tinha coragem de jogar o leite para os porcos, não que os porcos não mereçam leite, mas deixava os filhos dos seus empregados ir à desnutrição por falta daquele leite. E quando nós desequilibramos a estrutura do nosso semelhante, é a nossa estrutura que nós desequilibramos. Agora é o corpício dele ou até do seu filho que vai nascer com a deficiência, com a intolerância, porque ele usou de forma indevida aquele leite na outra etapa. E agora, se ele quiser reconciliar-se consigo mesmo e com essa lactose, ele vai precisar, pelo menos, esse pai, se estiver atento, escolher um filho desnutrido de alguém e lá assumir o compromisso de doar esse leite até que ele tenha a idade adulta ou que ele consiga, ou os pais consigam comprar ou que eles consigam seguir dali para frente, se ele quiser curar o seu próprio filho. Então, o respeito à vida que, no outro momento, desrespeitamos, e basta lermos só uma obra de André Luiz, Ação e Reação. Não precisa ler o livro inteiro, porque você vai assustar, às vezes vai ler o livro inteiro, só o capítulo Sanções e Auxílios, onde você vai ver, você usou tal coisa de tal forma e volta com a deficiência porque desorganizou o próprio organismo. Então, quando André Luiz chega no mundo espiritual, ele percebe que não treinou órgãos para viver naquele plano. Está na obra Nosso Lar. E na obra Ação e Reação, voltando lá, ele fala assim: nós podemos nascer com zonas propícias à eclosão de vírus, bactérias de variada ordem, mas nascemos com todos os antídotos. A depender do nosso comportamento, nós podemos transformar a nossa realidade em 100% o processo reencarnatório e ir além, por meio da oração, da meditação, por meio do nosso comportamento no pensar, sentir, falar e agir completo eu. Portanto, a alergia deste bebê ou qualquer outra enfermidade pode ser uma resposta ao espírito dele, ao espírito dele ou de alguém que está ao redor deste bebê? Exatamente, em especial do contexto. Porque, às vezes, os pais que estão ali no contexto não usam devidamente o leite, desperdiça e etc, etc. E sem esquecer que naquele bebê em construção, nesse corpo em construção, está mais os pais, às vezes, do que ele próprio. Nós estamos criando uma empresa, no mínimo a 3, quando não a família inteira participando daquela construção, onde cada um vai cedendo um gesto de carinho, que é um energismo, uma papinha que um faz, a chupeta que o outro lava, a mamadeira que o outro ferve, cada um está transferindo algo de si para dentro daquele cenário. E às vezes ele está sendo um médium metabolizando as incontáveis intolerâncias da própria família. Por isso, então, é importante fazer tudo com muito carinho, com muita higiene.
porque aquela energia vai ser transmitida. Exatamente. E acima de tudo, com muita consciência. Em tudo, né? Em tudo. De preferência, fazer com consciência. Então, eu sei porque eu estou escolhendo esse alimento ao invés daquele para que o meu filho realmente tenha saúde. Ele vai reclamar, ele vai achar um sabor desagradável, mas é para o bem dele, e eu estudei e eu sei que esse alimento é o que vai propiciar o seu crescimento, o seu desenvolvimento físico, né, psíquico ou até moral. Para fechar o programa, nós falamos sobre água magnetizada, que as casas espíritas normalmente oferecem após o passe. No catolicismo, nós temos a água benta. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só muda os nomes. Tudo bem, Sebastião, foi ótimo este programa. Espero que seja assim os próximos também. Muito obrigada. Com certeza. Nós aqui agradecemos, gratidão eterna a você que nos dá a oportunidade de assistir e a TV Mundo Maior também e toda a sua equipe. Paz e luz e muito amor a todos. Muito obrigada e não se esqueça de acessar o nosso site tvmundomaior.com.br. Aproveite também e mande-nos um e-mail com sugestões e dúvidas para despertar@tvmundomaior.com.br. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo programa.